Bem-vindos ao The Debate. Nossa conversa hoje mergulha no pilar que para muitos é a face mais visível da segurança da informação, a disponibilidade. É o princípio que garante que tudo funcione quando a gente precisa. E a análise do nosso material de origem nos força uma pergunta que vai além do óbvio, né? A questão não é se a disponibilidade é importante, claro que é, mas sim qual é a medida certa. Será que correr atrás dessa disponibilidade máxima o tempo todo, buscando 100% de tempo no ar, é mesmo a estratégia mais inteligente? Ou essa busca pode acabar se tornando uma armadilha? Eu vou defender que na economia digital a alta disponibilidade não é uma opção, é um pilar estratégico inegociável. E eu vou argumentar que essa busca incessante pelo ideal pode ser, na verdade, perigosa. Defenderei que uma abordagem mais estratégica baseada em risco, é não apenas mais eficiente, mas fundamentalmente mais segura. O nível de disponibilidade precisa ser uma decisão de negócio calculada e não um padrão máximo aplicado a tudo, porque a complexidade que a gente cria para evitar falhas pode, ironicamente, se tornar a nossa maior vulnerabilidade. Olha, a minha posição parte de uma realidade simples. Hoje, um negócio que está offline é um negócio que basicamente não existe. A disponibilidade é a promessa de que seus sistemas, seus serviços, suas informações vão estar lá para os usuários quando eles precisarem. Qualquer falha que quebre essa promessa, um site de e-commerce que cai na Black Friday, um sistema bancário fora do ar no dia do pagamento, tem um impacto imediato e brutal. A gente está falando de perdas financeiras diretas, de danos à reputação que levam anos para serem reparados e, o mais importante, da quebra da confiança do cliente. Nesse contexto, mecanismos como redundância, balanceamento de carga e planos de recuperação de desastres, eles não são luxos, são a fundação. O custo de implementar isso não é uma despesa, é um investimento na própria viabilidade do negócio. O custo de verdade, aquele que deveria nos preocupar, é o de não fazer nada. E eu concordo que a disponibilidade é vital. Ninguém aqui vai defender o contrário. O nosso ponto de partida é o mesmo. A divergência está no como. Essa busca pela perfeição, por essa utopia de 100% de tempo no ar, é uma armadilha. E digo isso porque cada camada que a gente adiciona para se aproximar desse ideal, um cluster mais complexo, um sistema de failover automático entre continentes, adiciona também um novo ponto de falha potencial. E são falhas muitas vezes traiçoeiras, sabe? Difíceis de diagnosticar. O próprio material que a gente analisou mostra que uma das causas mais comuns de grandes quedas não é um raio atingindo um data center, mas um erro humano de configuração nesses sistemas super complexos. A estratégia mais inteligente não é jogar um cobertor de disponibilidade máxima sobre tudo, mas sim fazer uma análise cirúrgica de risco e impacto. Gastar fortunas para garantir a disponibilidade de um sistema interno não crítico é tirar recursos que poderiam estar protegendo o que realmente importa. Ok, eu entendo o seu ponto sobre a complexidade de ser um risco, mas a minha preocupação é qual é a alternativa? Você fala da redundância como uma fonte de problemas, mas eu a vejo como a única defesa lógica contra a certeza de que componentes, cedo ou tarde, vão falhar. É uma complexidade calculada e é infinitamente preferível à simplicidade catastrófica de ter um ponto único de falha. Aceitar um ponto único de falha num sistema crítico é como construir uma ponte suspensa com um único cabo de aço. Pode ser mais simples, mais barato, mas todos nós sabemos o que acontece se aquele cabo se romper. A redundância, seja em servidores, em links de internet ou em data centers inteiros, é ter os cabos de segurança. É uma complexidade necessária para a resiliência. Eu gosto da sua analogia da ponte, mas deixa eu te propor uma outra. E se, para adicionar esses cabos de segurança, você precisa construir uma máquina tão complexa que só 3 pessoas no mundo sabem operar, e qualquer ajuste errado faz a ponte inteira balançar perigosamente? Essa complexidade gerenciável que você menciona, na prática, muitas vezes se torna fonte de falhas em cascata.
Um erro de configuração num balanceador de carga que, para quem nos ouve, funciona tipo um recepcionista de restaurante distribuindo clientes para vários garçons, pode, em vez de distribuir a carga, mandar todos os clientes para o mesmo garçom sobrecarregado, derrubando o serviço. Eu já vi isso acontecer. Uma equipe brilhante passou 6 meses construindo um sistema de failover geográfico incrível. No dia do lançamento, o serviço caiu. Sabe por quê? Um erro de digitação. Um erro de digitação num arquivo de configuração que foi replicado para todos os servidores. A complexidade que deveria salvá-los amplificou um erro humano trivial. Então, eu pergunto, a gente não está trocando um risco óbvio, a falha de um componente, por um risco oculto e muito mais perigoso, que é a falha sistêmica? Mas essa história que você contou, que é um ótimo exemplo dos riscos operacionais, não é um argumento contra a redundância em si. É um argumento a favor da disciplina. Mostra a necessidade de automação de testes, de processos de revisão rigorosos, de gestão de mudança, entende? A busca pela alta disponibilidade força uma organização a amadurecer suas práticas operacionais. Ela eleva o padrão de tudo. E isso me leva ao próximo ponto. Essa visão ignora a amplitude das ameaças que a gente enfrenta hoje. Uma arquitetura robusta e redundante não é só para se proteger de um disco rígido que quebra. Ela é a nossa principal linha de defesa contra um ataque de negação de serviço, um DDoS, por exemplo. Um ataque desses é como 1000 pessoas tentando entrar na porta de uma loja ao mesmo tempo, criando um congestionamento que impede os clientes reais de entrarem. Um sistema com balanceamento de carga e múltiplos servidores é como ter várias portas de entrada, é inerentemente mais resistente. Não podemos nos dar ao luxo de escolher, hoje eu vou me defender de falha de hardware, amanhã de um ataque. A resiliência precisa ser holística. Sinto muito, mas eu não compro totalmente esse argumento. Deixa eu te dizer por quê. A ênfase em ameaças externas, como ataques DDoS, que são reais, são importantes, sim. Pode desviar o foco e, principalmente, o orçamento de causas de indisponibilidade muito mais comuns e, digamos, menos glamurosas. O material de origem é claro sobre isso. A maioria do tempo de inatividade não vem de hackers geniais, mas de erros internos. Falhas de configuração, patches mal aplicados, falta de planejamento de capacidade, backups que não foram testados e falham na hora H. Na prática, os orçamentos não são infinitos, né? Se você gasta uma fortuna para proteger um sistema interno contra um ataque DDoS que tem uma probabilidade baixíssima de acontecer, esse dinheiro não está sendo tirado da equipe que testa os backups toda semana, que é uma falha muito mais provável de acontecer. Como você resolve essa equação de recursos na prática? Eu não vejo isso como uma equação de soma zero, um ou outro. Eu enquadraria de forma diferente. Uma boa arquitetura de alta disponibilidade para funcionar exige os fundamentos que você mencionou. Você não consegue ter um failover automático confiável se a sua gestão de configuração é uma bagunça. Você não consegue ter um monitoramento eficaz se não entende as dependências do seu sistema. Então, o investimento em alta disponibilidade acaba, por consequência, fortalecendo os fundamentos. É um investimento que puxa todo o resto para cima. E isso nos leva diretamente para a análise de custo-benefício. Para qualquer negócio digital hoje, o custo do tempo de inatividade é astronômico. Não é só a receita perdida por minuto, que já é enorme para muitas empresas. É a perda de produtividade dos funcionários, a quebra de contratos de nível de serviço, os SLAs e o dano à marca. Diante desses custos, o investimento numa arquitetura resiliente se justifica quase que por si só. É aí que eu acho que o seu argumento se torna perigoso, porque ele trata todos os serviços e todos os dados como se fossem igualmente críticos. E isso simplesmente não é a realidade de nenhuma organização. A verdadeira disciplina estratégica está em diferenciar e não em aplicar uma solução única para todos. O nível de disponibilidade que você precisa para um portal interno de recursos humanos, que talvez possa ficar fora do ar por 2 horas de madrugada sem que ninguém perceba, não pode ser o mesmo de uma plataforma de pagamentos globais que perde milhões a cada segundo offline. Aplicar um padrão único de 99,999% de disponibilidade em toda organização não é estratégico,
é ineficiente, é um desperdício. A abordagem correta exige uma análise de impacto no negócio, um BIA, para entender de verdade o que cada sistema significa para a operação. E então, você alinha o investimento em disponibilidade ao impacto real da falha. Gastar uma fortuna para garantir a máxima disponibilidade para um sistema não crítico é tirar dinheiro que poderia estar fortalecendo a segurança ou a performance do sistema que realmente sustenta o negócio. Certo, eu concordo que a diferenciação é importante, mas discordo da filosofia de partida. Você parte do princípio de que a disponibilidade é um custo a ser minimizado e justificado para cada sistema. Eu parto do princípio de que, no mundo digital de hoje, a alta disponibilidade deve ser o padrão, a linha de base. E você deveria ter que justificar muito bem para reduzir o nível de disponibilidade de um serviço. O risco de errar na análise de impacto no negócio e classificar um sistema como não crítico, para só depois descobrir que ele tinha uma dependência oculta com um serviço vital, é enorme. A gente já viu isso acontecer. Um serviço de autenticação interna, considerado de baixa prioridade, cai e impede que os administradores acessem os sistemas de produção para resolver outra crise. Na dúvida, o erro mais seguro é projetar para a resiliência. A complexidade e o custo são desafios de engenharia que podemos resolver. O risco de uma falha em cascata por subestimar a importância de um componente é um risco de negócio que pode ser fatal. Veja, o que você chama de erro mais seguro, eu chamo de uma abordagem que mascara a falta de um entendimento profundo do próprio ambiente. Confiar na força bruta da disponibilidade máxima para tudo é um atalho que nos impede de fazer o trabalho difícil, mas necessário, de mapear dependências e entender o nosso negócio. É mais fácil e seguro, no curto prazo, comprar mais servidores e mais links. É muito mais difícil sentar com as áreas de negócio e realmente entender o que é crítico e por quê. A abordagem que eu defendo não é sobre economizar dinheiro, é sobre investir de forma inteligente, é sobre construir uma resiliência que é sustentável, gerenciável e que não desmorona sobre o peso da própria complexidade. A resiliência verdadeira não vem de ter mais peças, mas de entender como as peças se conectam e de ter a simplicidade necessária para se recuperar rapidamente quando uma delas falha. Embora os desafios operacionais que você descreva sejam reais, eu mantenho a minha posição de que a necessidade de alta disponibilidade no nosso mundo interconectado é um imperativo estratégico. Os riscos associados à indisponibilidade, financeiros, de reputação e de confiança do cliente são simplesmente grandes demais para justificar qualquer coisa que não seja uma abordagem abrangente e robusta. Utilizar redundância, monitoramento contínuo e planejamento de contingência não é um excesso, é a base para garantir o acesso contínuo aos serviços que sustentam nossa economia e nossa sociedade digital. Subestimar essa necessidade é, para mim, o maior erro estratégico de todos. E minha posição final não é contra a disponibilidade, mas sim a favor de uma aplicação mais inteligente e criteriosa de seus princípios. A busca cega pelo tempo de atividade máximo pode, paradoxalmente, introduzir custos, complexidades e riscos que minam a própria resiliência que estamos tentando alcançar. Uma estratégia personalizada, guiada por uma análise de risco honesta, que alinha os objetivos de disponibilidade às necessidades específicas e críticas do negócio, é, em última análise, a abordagem mais resiliente, eficiente e sustentável a longo prazo. É a engenharia trabalhando junto com a estratégia de negócio. Fica claro que ambos concordamos que a disponibilidade é um pilar central. A nossa divergência fundamental reside na filosofia de implementação, uma postura padrão de proteção máxima que vê a alta disponibilidade como ponto de partida versus uma abordagem mais customizada e baseada em risco, que a vê como um resultado de uma análise estratégica. A conversa de hoje mostra que garantir que os sistemas funcionem é muito menos uma questão puramente técnica e muito mais um profundo desafio estratégico e de negócios, com muito mais a ser explorado em nosso material de origem.